Muito bem, entre as lindas mulheres da Bíblia que deixaram um legado para a sua geração e para as gerações seguintes, nós vamos encontrar Débora. Débora, o seu nome tem o significado de abelha. E a abelha, que animalzinho mais maravilhoso, que está inclusive ligado ao nome da terra prometida, terra que emana leite e mel. Se há mel, há abelhas. As abelhas são aquelas que não param de trabalhar, incansável, trabalhando, produzindo, construindo e deixando mel. Mel é doçura, mel é energia, mel é o que há de tão saboroso, é o que é dado na sobremesa, é aquilo que traz gozo, alegria, vida. Débora foi juíza em Israel. Tantos juízes, homens que dirigiram a nação. Débora viveu no tempo dos juízes, quando não havia rei em Israel. E a Bíblia nos diz no livro de Juízes que cada um fazia aquilo que achava certo. Eles não tinham um rei, as leis, então cada um fazia o que estava na sua cabeça. Mas, se fosse simplesmente assim, a nação seria destruída, a nação acabaria. Então, Deus estabeleceu juízes, homens que Ele levantou para libertar o povo de Israel e que durante a sua vida administraram o país, trazendo a direção, julgando as causas, tanto as causas pequenas de um com o outro, pequenas causas ou causas de herança ou de conflitos, como o juiz dando sentenças, firmando alianças e ensinando o povo a palavra de Deus. E entre os juízes de Israel destaca-se uma mulher, Débora. Essa abelhinha incansável, essa doçura de mulher, trazendo para Israel a palavra de Deus e a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que ela era esposa de um homem chamado Lapidote. Lapidote, seu nome significa tochas, tochas de fogo, que iluminam, que trazem a luz, que trazem, podemos dizer assim, a claridade, a vida no meio das trevas. Lapidote. Interessante que Débora não era uma mulher solteira, nem tampouco uma viúva, uma mulher livre, mas ela tinha sua casa, ela tinha sua família, ela tinha os seus afazeres, ela tinha sua vida como mulher, mas Débora tinha uma capacidade muito especial de administrar, de julgar, de abençoar o povo de Israel. Então ela estava numa posição de destaque. Débora foi juíza em Israel. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz sobre ela no livro de Juízes. Juízes capítulo 4, de 4 a 10, nós lemos. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então vamos ver aqui o trabalho de Débora. Mulher de Lapidote, atendia debaixo da palmeira de Débora, ou seja, ao ar livre. Que mulher sábia! Por que ela atendia ao ar livre? Por que Débora atendia debaixo da palmeira? Será que ela não tinha uma tenda? E o sol, e a chuva, e o tempo? Por que ela atendia debaixo de uma palmeira? Por sabedoria. Porque ela era uma mulher. Se ela ficasse fechada ali numa tenda, quantos homens vinham para se aconselharem e as pessoas podiam não ver o que estava acontecendo com ela e ela então estava ali ao ar livre. Realmente, usava-se em muitas cidades, na entrada da cidade,
ter ali o que seria como que para um júri, para julgar, para atender as pessoas na entrada da cidade, na porta da cidade. Mas Débora aqui está fora da cidade. Ela está como juiz atendendo a todos do povo, a toda a nação, a todos os que viessem a ela. Então ela era uma mulher cautelosa, fugindo da aparência do mal. Como é importante que as mulheres tenham esta descrição de Débora, este modo simples, mas tão sábio. Mulheres que atendem, compreendem e atendem ao que a palavra de Deus nos diz. Débora, então, era sábia. Nós devemos fugir como mulheres, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que traz uma capa de, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, mas tem problema, tem. Por exemplo, eu não tenho muita, não é o meu chamado, o aconselhamento. Meu chamado é mais ensino e com o Ministério de Leões a gente também não tem como se dedicar ao aconselhamento. E há muitas pessoas que às vezes procuram, gostariam de conversar, de trazer a sua vida, e a gente sempre orienta, encaminha para a rede de família. E é tão importante que os homens atendam homens, porque o homem tem um linguajar, tem a sua vida, tem o seu jeito de ser. Então os homens atendendo os homens, as mulheres atendendo as mulheres. Quantos casos nós já vimos de homens, pastores, líderes que vão atender mulheres e daí a pouco acabam se complicando neste aconselhamento e acontecendo tantos problemas. Como o contrário também, mulheres aconselhando homens. Por isso, o ministério feminino, ele deve ser um ministério sempre debaixo de autoridade, debaixo da cobertura masculina. Sim, é importante que a mulher não esteja sozinha, não esteja sem cobertura, sem estar protegida. Por isso, o texto começa dizendo, Débora, profetisa, esposa de Lapidote. Ela tinha quem estava sobre ela, ela tinha a cobertura do seu marido, ele estava dando apoio em todo o tempo ao seu trabalho, ao seu dom, ao seu chamado. Há mulheres que têm um dom, têm um chamado muito especial, mas jamais devem esquecer o seu lugar como esposa e esquecer a cobertura e a importância do seu esposo. Hoje nós temos o Ministério Feminino, muitas mulheres pastoras, muitas mulheres até apóstolas, até bispas, com altos cargos na direção eclesiástica, na direção na igreja. Mas é tão importante que elas tenham essa sensibilidade de ser como Débora, profetisa, esposa de Lapidote. Que elas tenham esse entendimento. Eu me lembro que alguns anos atrás, ou bastante anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, estava conversando com uma jovem e eu perguntei sobre a sua família. Ela disse, minha mãe é pastora. Eu disse, que bom que a sua mãe é pastora. E seu pai é pastor também? Ela disse, não, meu pai não. Meu pai se separou da minha mãe. Falei, que pena. E como que foi que eles se separaram? Quando foi? Depois que ela foi pastora? Antes? Ela disse, não, a minha mãe tinha um chamado para o ministério e meu pai não tinha. Minha mãe chamava o meu pai e ele não tinha um chamado para o ministério. E chegou um ponto que meu pai disse, olha, você vai escolher, ou eu ou o ministério. E minha mãe escolheu o ministério. E eles ficaram separados. A pergunta é, seria esta a vontade de Deus? Deus agiria desta forma? Deus iria querer uma separação de um casamento, colocando o ministério ali? Jamais. Nós podemos ver que houve alguma coisa, erro aí das partes, mas a vontade de Deus é família. Débora, ela está aqui junto com o seu marido, ela diz esposa de Lapidote.
E Débora, ela procura resguardar a sua, não somente a sua imagem, mas resguardar o seu trabalho, atendendo as pessoas debaixo da palmeira de Débora, para que todos vejam, para que todos possam ouvir o que ela diz, possam estar também sabendo que os outros estão ali trazendo a sua causa. Ela não tem nada que esconder, não tem nada que cochichar, não tem nada que falar aos ouvidos, não tem nada de falar baixinho, está ali diante de todos. E nós vamos ver que Débora, ela está nessa posição porque os homens na sua época não estavam ocupando a posição que deviam. Vamos continuar vendo essa história que você vai entender isto. Diz o versículo seguinte: mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinuão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei em tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Vamos parar aqui. Débora recebe uma direção de Deus de que Baraque, lá da tribo do norte, lá de Naftali, lá na fronteira com a Síria, que Baraque vai vencer o inimigo. Que Baraque é para reunir o exército e lutar, e Deus vai dar a vitória. Quando Débora diz isto para ele, reúne o povo, vai à batalha, o Baraque diz: eu só vou se você for comigo. Uma mulher na guerra. Guerra é lugar de violência, é lugar de sangue, é lugar de morte. Guerra é um lugar terrível, não é lugar para mulher. As mulheres não iam à guerra, eram os homens. Mas Baraque disse: eu só vou se você for comigo. Por essa palavra de Baraque, nós podemos ver que os homens da sua geração estavam se esquivando da sua responsabilidade. Os homens estavam deixando as mulheres à frente. Os homens estavam se escondendo atrás do trabalho feminino. E esta não é a vontade de Deus. A Débora então disse: tudo bem, eu vou com você à guerra. Eu estarei lá com você na hora de dar o comando, eu estarei ao lado, eu vou dar uma palavra para o exército, para os soldados, eu vou com você. Mas por causa disso, a honra desta vitória não será tua, mas de uma mulher. De uma mulher. Nós sabemos que homem e mulher são tão diferentes na sua personalidade, nas suas características psicológicas, físicas, são tão diferentes. E Deus estabeleceu assim, o homem protegendo a mulher sentindo-se segura pelos braços do homem, pelo trabalho do homem. É tão importante isso, a Bíblia compara a mulher com uma videira frutífera. A videira é aquela arvorezinha que dá os cachos de uva tão gostosos, mas ela precisa de escora. A videira não dá cachos, não dá uva no chão. Ela precisa de escora. A videira é a mulher. O homem tem de dar o seu braço, a sua escora, sustentar. É o seu trabalho, é o seu chamado. Deus chamou o homem para ser homem. Como nós estamos vendo hoje as coisas de uma maneira tão terrível, querendo mudar a glória de Deus, que o homem fique como mulher, que a mulher fique como um homem fisicamente e emocionalmente e nos seus relacionamentos. Não é esta a vontade de Deus. Deus fez o homem para ser homem. E o homem tem de ser forte, o homem tem de enfrentar as dificuldades, o homem tem de ir à frente, o homem tem de ser corajoso, o homem tem de ir, enfrentar, receber e trazer o pão de cada dia para casa e buscar o sustento.
Mas na geração de Débora, nós vimos aqui os homens mais fracos, os homens deixando para a mulher a liderança que Deus deu para ele. Então, o Baraque disse, eu só vou se você for comigo. Eu só vou se você for. E ela então disse, ok, eu vou, mas a glória não será tua. A glória não será tua, será de uma mulher. Todos nós estamos escrevendo história, história na nossa família, história na nossa casa, história no nosso casamento, no álbum de família. Vamos escrevendo a nossa história. E essa história é escrita dia após dia. É importante que a mulher honre o marido. E é importante que o marido traga segurança para a esposa. Traga força, a segurança. Hoje nós já vivemos em um tempo em que as coisas estão caminhando para Sodoma e Gomorra, caminhando para a confusão, caminhando para a bagunça, caminhando para a desmoralização do que Deus estabeleceu como princípios sólidos e firmes. E isso vai trazer e já está trazendo tanta confusão, tanta confusão. Hoje, por exemplo, quando nós olhamos, é só olhar os jovens hoje, eles estão sem direção, os jovens estão sem saber o que fazer, como fazer. O menino tem seus 18, 20 anos e não vai sozinho para procurar um emprego. Está procurando a mãe, procurando ajuda, procurando escola. A gente vê hoje, parece que a adolescência hoje, homens de 30 anos que nunca trabalharam, que os pais deram tudo. Dão a gasolina do carro, dão o carro, dão tudo para os filhos. Não aprenderam a buscar o sustento. Então, a masculinidade está sendo afrontada e está sendo abandonada. Estamos vendo aí quantos homens efeminados e as mulheres tomando a posição, tomando o lugar. Por exemplo, quando eu me casei, a turma do Paulo de Medicina tinha uma mulher e 71 homens, todos médicos. Hoje, vai nas faculdades para você ver. Quando eu estudei odontologia, a minha turma de 60 alunos tinha 45 mulheres e 15 homens. As mulheres vão tomando o lugar dos homens, vão tomando a sua posição. E as mulheres são dedicadas, elas são tão inteligentes quanto os homens, mas elas tomando o lugar deles, depois eles não querem assumir de volta o seu lugar. Eles não querem trazer a segurança, não querem trabalhar, põe a mulher para trabalhar. É mais fácil eles ficarem em casa, cuidando, limpando, arrumando. Os papéis invertidos trazem uma geração completamente insegura. Baraque, ele disse, só vou se você for. Não era isto que Deus queria. Deus queria levantar a geração masculina do seu tempo. Vocês vão à guerra, vocês vão vencer, só se você for conosco. Tudo bem, eu vou. Mas a glória, você está dando a glória para uma mulher. Olha que nome Baraque adquire na história. O nome de um homem que luta, que vai à guerra, que venceu, que matou, que fez e aconteceu, mas não teve a glória. A glória da vitória foi para uma mulher. Olha que texto continua nos dizendo. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. O canto de Débora. Juízes, capítulo 5, de 1 a 4, nos diz. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvido, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram,
Sim, até as nuvens gotejaram águas. O cântico de Débora é um cântico lindo, lindo, lindo. Ela conta de uma maneira tão poética a vitória de Israel contra Sísera, contra o comandante do exército do rei da Síria. A batalha se deu lá ao norte, reuniram ali no Monte Tabor e a batalha se deu na região norte, ou da Galileia, dos tempos de Jesus, né? Aquela região ali das tribos do norte. A vitória veio por Deus. Deus queria fortalecer a geração masculina. Deus queria, nós encontramos aqui na palavra de Deus, há muitas mulheres maravilhosas, mas você olha a quem Deus confiou tarefas, aos homens. Foi Moisés e não Miriam que tirou o povo da terra do Egito. Foi Josué que entrou com o povo e lutou e trouxe a vitória para Israel. Nós vemos os juízes, a maioria deles todos homens. Houve Débora na sua época, mas todos eram homens. Sansão, Jefté, Otniel, e Eglon e tantos outros. Nós vamos ver os reis homens. Houve uma mulher que usurpou o trono, chamada Atalia, mas era uma mulher ímpia e trouxe tantos prejuízos para Israel. Nós vamos ver que os discípulos, o Senhor chamou 12 homens para estarem com Ele. As mulheres serviam, as mulheres estavam juntas, mas as mulheres sempre foram apoio ao trabalho masculino. Colunas importantíssimas, mas servindo de apoio. Como é importante que as mulheres compreendam isto, que as mulheres valorizem os homens, valorizem o seu marido, honre seu marido, façam destacar, esteja ali por trás servindo de apoio, mas levantando o seu nome, honrando e fazendo honrado. Débora e a sua geração vem nos ensinar exatamente isto, que Deus levanta as mulheres. As mulheres têm um papel preponderante, maravilhoso. O apóstolo Paulo reconhece, Jesus, quando ele ressuscita, ele apareceu primeiramente às mulheres. As mulheres foram as primeiras discípulas missionárias a anunciar a ressurreição do Senhor. Mas nós vemos que elas souberam ocupar o seu lugar. O lugar de suporte, o lugar de intercessoras, o lugar de mães, de orientadoras, o lugar de estarem ali trazendo para o homem a honra e sustentando no seu ministério. Débora nos ensina tanto. O seu nome ali ficou, Baraque perdeu uma oportunidade tão linda de ser um herói em Israel e deu este privilégio a uma mulher, a Jael, porque ele se esquivou, ele se escondeu atrás de um ministério feminino. Então, que nós tenhamos ministério feminino, mas que nós tenhamos mulheres que valorizam o ministério dos homens, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, reconheço os meus pecados, te peço perdão, que o Senhor me lave, me limpe, me transforme, me encha do Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti junto com a minha casa, com tudo que sou, com tudo que tenho. Sou Teu, Senhor. Vem habitar em mim, escrever o meu nome no livro da vida e dar-me a certeza de salvação. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem e que estão precisando de cura, de libertação, de suprimento, de alegria, de paz. Visita-os agora, a cada um, com o Teu amor, com a Tua presença, com a Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.